Deus da Carnificina. Capítulo 1. Renascido em outro mundo. Xian acordou de repente. Sua cabeça latejava em dor. Depois que ele se recuperou um pouco, ele olhou em volta e descobriu que estava em uma caverna de pedra escura que era tão grande quanto uma quadra de basquete. Pilhas de ossos estavam espalhadas por todo lugar e uma dúzia de cadáveres com roupas estranhas estavam ao seu lado. As roupas pareciam novas e brilhantes. Essas pessoas morreram recentemente. Onde estou? Aqui ainda é Bahamas. Xian, 20 anos, fanático por esportes radicais. Sua mãe morreu cedo, enquanto seu pai morreu de câncer no auge de sua vida. Isso o deixou com uma riqueza tão grande que ele nunca poderia gastar em toda a vida. Ele possuía muitas coisas em tão pouca idade, que outras pessoas perseguiam por toda a vida. Embora jovem e rico, ele não tinha metas futuras, o que o deixou infeliz por muito tempo. Até seus 17 anos, quando ele experimentou esportes radicais pela primeira vez, o que lhe trouxe uma excitação indescritível. Dada a sua grande quantidade de riqueza, ele poderia praticar esses esportes tanto quanto quisesse, enquanto as pessoas comuns não poderiam pagar por isso. Os esportes radicais clássicos, como escalada livre, bungee jumping sobre crocodilos, paraquedismo de baixa altitude, skate vulcânico, salto de penhasco e a patinação de limbo, trouxeram a Xian seu maior prazer. Ele gostava da emoção da morte que o revigorava e fazia seu sangue ferver. Por 10 anos, ele experimentou todos os tipos de esportes radicais perigosos que construíram o corpo extraordinariamente forte de Xian. Centenas de experiências de quase morte fizeram seus nervos tão resistentes quanto aço. Ele uma vez brincou que era o homem mais chegado do ceifeiro. A exploração dos buracos azuis nas Bahamas era o esporte radical mais perigoso que ele já participou. Alguns desses buracos azuis tinham centenas de metros de profundidade, enquanto alguns eram complexos, como se fossem labirintos. Além do mais, por menor que fosse o movimento, poderia agitar a areia no fundo da caverna. Não importa o quanto sua lanterna fosse brilhante, você não conseguiria ver nada na sua frente. Mesmo se você fosse um mergulhador experiente, precisaria estar preso a um cabo de aço antes de pular em um buraco azul. O cabo de aço era a boia salva-vidas dos exploradores, cujo comprimento decidia a distância até onde os exploradores podiam ir além do comprimento do cabo era equivalente a suicídio, porque ninguém podia sair daquele labirinto sem um cabo de aço como guia. De acordo com estatísticas do Instituto Marítimo de Bahamas, houve uma média de 20 mortes de mergulhadores nas cavernas no Buraco Azul. A maioria morreram por se perderem dentro do labirinto. Nessa extrema aventura perigosa, Xian dispensou seu bote salva-vida, o cabo de aço, entrando em uma aventura suicida, e finalmente se perdeu no misterioso Buraco Azul. E no Buraco Azul, se perder significaria a morte certa. Xian estava deitado no chão de pedra fria, olhando para o seu redor com a ajuda de uma fraca luz que vinha das paredes da caverna. Em sua mente, apareceram alguns fragmentos de memória que não pertenciam a ele. Essa era a memória de outro Xian. Esse garoto tinha 17 anos e tinha o mesmo nome que ele. Atraído por antiguidades, esse garoto era obcecado por todos os tipos de rastros históricos, e por causa de um mapa antigo, ele se esforçou por meio ano e eventualmente chegou aqui com seus guardas. Se sentindo todo fraco, Xian franziu a testa e lentamente levantou-se. Para sua surpresa, só então, Xian notou que este corpo não era o dele, mas o do outro Xian que tinha apenas 17 anos de idade. Ele ficou surpreso por um momento. Eu morri no Buraco Azul. Não. Eu ainda estou vivo, mas de uma forma inacreditável. De acordo com a memória do outro Xian, este lugar era o continente da graça, onde não havia ciência ou tecnologia. Nenhum soldado ou guerra. Muitas pessoas daqui exibiam habilidades misteriosas pouco depois de nascerem. Alguns tinham o poder de raio, alguns podiam controlar plantas, alguns podiam fazer túneis na terra, alguns podiam usar o frio de uma nevasca, e alguns eram capazes de se comunicar com bestas demoníacas. Pessoas com essas várias habilidades se tornariam guerreiros, e as habilidades que tinham eram chamadas de espíritos marciais.
Espíritos marciais era algo que uma pessoa nascia com ele, e somente poucos poderiam adquirir um espírito marcial através de algum golpe de sorte. É por isso que este continente se chamava Continente da Graça, pois os guerreiros acreditavam que os espíritos marciais eram um presente de Deus. A maioria dos guerreiros não eram abençoados com o espírito marcial. Pessoas comuns poderiam treinar diligentemente para se tornar um guerreiro, mas não havia como obter um espírito marcial através de treinamento. Os espíritos marciais eram tão poderosos que poderiam beneficiar o treinamento de um guerreiro, aumentando significativamente seu potencial de combate e concedendo a ele suas próprias habilidades especiais. Como resultado, entre os guerreiros do mesmo nível, aqueles que possuíam um espírito marcial tinham a tendência a serem mais fortes e alcançavam resultados melhores. Eles precisavam da metade do trabalho para o dobro do resultado. Havia uma probabilidade maior para herdar um espírito marcial. Em geral, se um dos pais possuísse um espírito marcial, havia uma grande possibilidade de que seu filho herdasse o mesmo espírito marcial. Se ambos os pais tivessem um espírito marcial, seu filho teria uma chance ainda maior de herdar o espírito marcial de um deles, seja do pai ou da mãe. Havia apenas uma chance em 100 de que um casal, em que ambos possuíam um espírito marcial, desse à luz a uma criança comum. Ainda mais rara era a situação em que a criança herdou os dois espíritos marciais de seus pais. Esse tipo inerente de espírito marcial era chamado de espíritos gêmeos, e aqueles indivíduos afortunados que os possuíam também eram conhecidos como filhos de Deus. Acontecia com apenas 1 em 10.000 casais que possuíam espíritos marciais diferentes. Xian ficou parado e continuou a organizar as memórias estrangeiras. O dono original deste corpo era da família Xi. Eles possuíam o espírito marcial da petrificação que poderia fazer o corpo ficar tão duro quanto uma rocha durante a batalha, evitando danos ao corpo. Enquanto o guerreiro aumentasse seu cultivo, o espírito marcial da petrificação se tornaria muito mais forte, ao ponto onde eles eram quase indestrutíveis. Infelizmente, esse garoto não herdou o espírito marcial da petrificação e, portanto, foi considerado um pobre sucessor das artes marciais que a família Xi praticava. Ele também não mostrou interesse nas artes marciais, e nunca aprendeu nada sobre elas. Explorar vestígios históricos era tudo o que ele havia se dedicado. Graças a esse mapa antigo, ele se arrastou por vários arbustos densos e sofreu muito para chegar nessa caverna antiga. Agau. De repente, um grito como o de um demônio veio das profundezas da caverna. Perplexo, Xian olhou em volta. Havia um lago de sangue na direção daquela voz. O lago de sangue, com cerca de 10 metros quadrados, estava no meio da caverna, cheia com um líquido vermelho que se parecia com sangue. Sua superfície estava borbulhando, emitindo gritos e uivos horripilantes quando as bolhas estouravam. Ele percebeu que os uivos e gritos deixaram as pessoas que o acompanhavam loucos, e eles começaram a se matar. Todos morreram um após o outro, enquanto o jovem Xian de 17 anos desmaiou. Tudo por causa do lago de sangue. Xian olhou para o lago de sangue com um rosto severo. Os uivos lentamente fizeram o desejo de matar surgir dentro dele e o fizeram querer matar qualquer um por perto. Sua cabeça ainda estava doendo e os uivos vindo do lago de sangue nunca paravam de o atormentar, o que dificultou sua concentração. Deve ser o lago de sangue. Suas incontáveis experiências de quase morte haviam fortalecido sua mente e Xian conseguiu se acalmar. Embora sua cabeça ainda doesse, ele conseguiu manter o foco e caminhou em direção ao lago de sangue. Craque. Xian parecia digno, enquanto ossos cinzas secos se estilhaçavam sob seus pés. A julgar pela pilha de ossos na caverna, ele só podia imaginar quantas pessoas haviam morrido nesse lugar anteriormente. A lago era a fonte desse mal. Se ele quisesse investigar os segredos do lago de sangue, ele deveria estar preparado para a morte. Os uivos estavam ficando cada vez mais altos à medida que ele se aproximava do lago de sangue, espetando sua cabeça como facas afiadas. O som da matança presente nos uivos quase destruiu seu raciocínio. Ele não seria capaz de suportar essa dor se não fosse pelo condicionamento extremo que enfrentou por tantos anos, o que lentamente moldou seu espírito.
Uma pilha de ossos estava ao lado do lago de sangue. Alguns ossos brancos como leite também flutuavam no centro do lago. Esse pequeno lago de sangue era como o mar de sangue Shura, que havia devorado um número incontável de vidas. Xian tinha a sensação de que sua alma foi convocada até aqui por esse bizarro lago de sangue. Ele pensou que talvez esse lago de sangue fosse sua passagem de volta para o buraco azul em Bahamas. Quando ele se aproximou do lago de sangue, Xian encontrou algo estranho de repente. O sangue no meio do lago era escarlate e espesso, mas ele não conseguia detectar o menor cheiro de sangue. Pelo contrário, o ar ao seu redor era muito fresco, até mesmo preenchido com uma fragrância inexplicável. Após uma inspeção cuidadosa, ele determinou que a fragrância exótica realmente vinha do lago de sangue. Xian ficou curioso e achou que deveria ter algo estranho no lago de sangue. De novo, ele deu alguns passos em frente. De repente, uma ilusão de um mar sem fim, cheio de sangue escarlate, entrou em sua mente. Inúmeros cadáveres estavam acumulados para formar ilhas. Alguns dos ossos eram como os de dinossauros do período Cretáceo e eram do tamanho de uma pequena colina. O mar de sangue estava emitindo um som, gritando repetidamente: matar! 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 Xian tentou ficar calmo, mas não conseguiu. Seu coração começou a bater mais e mais rapidamente. Uma pressão sufocante e aterrorizante o dominou. Ele sentiu um toque familiar ao saber que ele nunca esteve tão próximo da morte antes. Ele sabia que o próximo passo provavelmente significava a morte. No entanto, aquelas aventuras monótonas ao longo dos anos não o aterrorizaram, mas em vez disso lhe davam o maior prazer. Estar cara a cara com a morte e sobreviver a todos os perigos era a verdadeira definição de esportes radicais. Passo a passo, um após o outro. Sob a convocação do lago de sangue, Xian finalmente chegou na borda. Ele olhou para o pequeno lago de sangue. O lado insano de sua personalidade foi acionado. Ele gritou: "Vamos ver o que você tem a oferecer, pequeno lago de sangue." Então ele pulou no lago. Fim do capítulo. Não se esqueça de deixar o like, curtir e ativar o sininho, que isso ajudará meu canal a crescer. Obrigado desde já.